Em 25 de janeiro de 2021, a atual sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo completa 53 anos. Essa é a primeira sede planejada e construída especificamente para abrigar o poder legislativo. A construção do maior parlamento do país foi proposta em 1960 pelo então presidente da Assembleia, Roberto Costa de Abreu Sodré. No mesmo ano, o governador Carvalho Pinto decretou onde seria construída a nova sede, em frente ao Parque do Ibirapuera. Já em 61, abriu-se um concurso público para a escolha do projeto arquitetônico. O resultado desse concurso foi divulgado em um evento ao vivo na TV Excelsior, em 14 de junho. Foram apresentados 46 projetos e o vencedor foi dos arquitetos Adolfo Rubio Moraes, Fábio Coque de Sá Moreira e equipe. Naquela época, o projeto era monumental, já que segue a escola modernista influenciado por Oscar Niemeyer. O edifício de 36 mil metros quadrados é uma construção retangular revestida de granito cinza e mármore branco. O ambiente, com estruturas de vidro e metal, compõe, com grandes rampas, o mais importante parlamento do país. A arquiteta Raquel Machado Marques Pereira, em um artigo, fez uma análise entre a construção do Palácio 9 de Julho e o parlamento escocês. O estudo sobre o edifício Alesp, ele surgiu dentro dos demais estudos foram feitos da minha tese de mestrado, onde foram estudados os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sobre a arquitetura cívica paulista. Todos os edifícios desse período construídos da década de 1950 até 1970. Então, vários edifícios eles foram utilizados como edifícios de estudo para a gente chegar e conceituar a questão da monumentalidade e do coração da cidade desses edifícios. Depois de 5 anos, 6 meses e 23 dias de trabalho, a inauguração da atual sede da Assembleia Legislativa aconteceu numa data solene, no aniversário de 414 anos da cidade de São Paulo. O Palácio 9 de Julho é a quarta sede do Poder Legislativo. Em 7 andares, sendo 6 de acesso a todos os funcionários, acontecem as principais decisões do Parlamento Paulista nos plenários e gabinetes dos 94 deputados. O Poder Legislativo do Estado de São Paulo foi criado em 1834 por força do Ato Adicional à Constituição do Império. Um fato importante foi a Assembleia Constituinte Paulista, promulgada em 5 de outubro de 1989. Surgiu após a Constituição de 1988, a partir do processo de redemocratização do país. Da democracia, da justiça social. Eu me lembro que durante a transição para a democracia, vários segmentos sociais procuravam a Assembleia até para se organizar, até para ter um lugar onde se reunir. E a Assembleia sempre encontrava esses espaços. Depois, quando os vários segmentos sociais tinham tal ou qual reivindicação, onde eles buscavam? A Assembleia. Eu vi dezenas, talvez até centenas, de movimentos sociais em volta da Assembleia, buscando a Assembleia como um elo de ligação com o Estado, não é? A Assembleia joga um papel fundamental, não é mesmo? Os deputados constituintes estaduais trabalharam entre 2 de maio e 4 de outubro de 1989 através de 87 sessões ordinárias, 34 extraordinárias e uma extraordinária da Convocação Extraordinária do Poder Constituinte. Com 4.683 emendas ao anteprojeto e 2.919 ao projeto, a apresentação de emendas ao projeto de Constituição feitas por eleitores foram chamadas de emendas populares e teve um grande significado democrático. Eu vou dar um exemplo concreto que eu me lembrei agora, que era a discussão durante os trabalhos da Constituinte de 89,
que tratava da questão da água. E havia uma briga muito grande. Como que a gente vai usar a água? Nós vamos usar a água das nossas represas para gerar energia, nós vamos usar a água para abastecer a sociedade. E eu me lembro que vinham segmentos sociais os mais variados, com as mais variadas reivindicações em torno da água. E a Assembleia acolhia todo mundo, a Assembleia deu voz para todo mundo, a Assembleia deu espaço para todo mundo. E hoje, veja, a gente tem um caminho suave do que fazer com a Bíblia, do que fazer com a nossa água, não é mesmo? E é sempre isso, com o diálogo. E a Assembleia, por excelência, é o elemento do diálogo, porque é lá que se confrontam as diferentes ideias no cotidiano, no dia a dia. Então, a Assembleia tem esse papel de como uma veia que penetra toda a sociedade e dá vazão para suas reivindicações, para os seus pleitos, para os seus interesses. A Assembleia é o grande elo do Estado com a sociedade. A entrada principal destinada ao público, mas fechada desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19, é a que fica em frente ao lago do Parque do Ibirapuera e dá acesso ao andar térreo. No primeiro andar, além dos 3 plenários pequenos destinados a reuniões e votações das comissões, está a porta que dá acesso à galeria do plenário Juscelino Kubitschek. Os parlamentares entram pelo Salão dos Espelhos, que fica no andar monumental. Há outras 3 entradas, uma de cada lado do edifício. O hall monumental, por onde entram as autoridades que visitam o parlamento e que recebe diversos eventos. A rampa de entrada dos deputados no andar monumental, com frente para a Rua Abílio Soares, e a rampa em frente ao Comando Militar do Sudeste. O edifício da Lesp, ele foi construído para ser um marco na paisagem, né? Esse é um dos pontos que a arquitetura coloca para os edifícios normalmente públicos, porque eles são referência para toda uma população. Ainda mais nesse momento em que ele foi construído da arquitetura moderna, a intenção, né, a intencionalidade na execução do projeto, ele cabe muito na questão de o coração da cidade, que era um dos pontos estudados nos congressos de arquitetura da arquitetura moderna. Nesse momento, essa configuração de trazer a população para que participasse dos movimentos políticos e tudo, trazia, né? Assim como a gente tem toda a esplanada no acesso da Lesp, que funciona também como estacionamento, é uma parte onde a gente consegue colocar todos os cidadãos ali para eles participarem de uma posse, para eles estarem presentes, né, num acesso, numa entrada ali pela rampa ponte, né, passando pelos mastros das bandeiras, pelas palmeiras imperiais, acessando o edifício naquele hall monumental que tem 6 alturas de vidro, né, que conferem os 6 andares de edifício, né, que tem na Lesp. Então, tudo isso é muito importante, essa integração, né, que o prédio vai deixar, né, deixa para a população como um edifício cultural. O projeto de 1961 passou por 2 grandes alterações. Em 2006, o plenário Juscelino Kubitschek foi reformado para a modernização. Recebeu um painel eletrônico por identificação digital e todo o mobiliário foi substituído. A obra foi concebida por Adolfo Rubio Morales, detentor dos direitos autorais da edificação. A reforma serviu também para permitir melhor acessibilidade às pessoas com deficiência. Em 2009, foi inaugurado um prédio anexo, com mais gabinetes e um novo auditório para eventos. E é aqui no plenário Juscelino Kubitschek que acontecem as maiores decisões que impactam a vida de toda a população do estado de São Paulo, comandado atualmente pelo deputado Cauê Macris, do PSDB, presidente da Casa. Nessa 19ª legislatura, os 94 deputados debatem diariamente no plenário. O pequeno expediente acontece de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. Os parlamentares têm até 5 minutos para abordar temas livres.
Às 3h30 da tarde, inicia o grande expediente, onde eles podem falar por 10 minutos. Já na ordem do dia, a partir das 4h30 da tarde, as decisões e votações de temas diversos e projetos de lei propostos, então, pelos deputados. Aqui também acontecem as sessões solenes, que são as comemorações e homenagens especiais feitas principalmente para entidades ou pessoas importantes para a sociedade. O historiador e ex-funcionário da LESP, Carlos Dias, falou sobre as histórias nesses 53 anos. A criação do acervo, que foi algo que muito gratificante na minha história profissional, que foi passar vários anos vendo que a Assembleia tinha um acervo fantástico, um acervo histórico fantástico, e que ele estava ali, mas ele não estava organizado, não estava disponível para a sociedade. E o que a gente fez depois da Constituinte, com o apoio das mesas, etc., foi conseguir organizar todo o acervo e dar a esse acervo uma linguagem moderna. E hoje, veja, vou só dar um exemplo. Só do período do Império, a Assembleia tem cerca de 70, 80 mil páginas de documento falando da sociedade brasileira no Império. Na República Velha, idem. E isso tudo estava abandonado, esquecido. E o pior, são raros os estados no Brasil que têm tal acervo. E nós conseguimos, aos poucos, organizar, catalogar e disponibilizar. E hoje você entra na internet e você consegue acessar todos esses documentos que estão bem organizados, de forma moderna, preservados, permitindo que as pesquisas fluam e que a Assembleia cumpra o seu papel, que é disponibilizar todas as informações que ela produz, não é mesmo? E hoje nós temos uma divisão do acervo, não é? É um grande orgulho nós ter, é uma divisão muito eficiente, já são dezenas e dezenas e dezenas de trabalhos que se basearam em pesquisas que só puderam acontecer graças a essa organização que foi feita a criação da divisão. O Palácio 9 de Julho também oferece serviços para a população, através da Defensoria Pública do Estado, além da consulta ao acervo histórico e à biblioteca. Vale lembrar que esses serviços estão suspensos desde o mês de março e não há previsão para reabertura ao público. Atualmente, a Assembleia conta com mais uma segurança em suas entradas. Foram colocados detectores de metal com uma equipe de segurança terceirizada e supervisionados pela polícia. Outro espaço é o Instituto do Legislativo Paulista, criado pela Resolução 821 de 2001 e é o órgão responsável por oferecer cursos abertos e gratuitos para todos os cidadãos. As atividades abordam diversos temas e incluem ciclos de debates, seminários, palestras e outros eventos. Atualmente, o Parlamento Paulista está elaborando um plano de gestão do seu acervo artístico para redistribuir as 1.502 obras de arte que integram todo o Palácio 9 de Julho. Elas vão passar pelo processo de avaliação, catalogação, análise técnica de aprofundamento de informações e atribuição de valor artístico, a partir de critérios museológicos. O Legislativo tem essa função. Como ele representa vários segmentos, a Assembleia tem 94 deputados com as mais diversas origens, ele ao mesmo tempo tem 94 representantes abrindo as portas para todos os segmentos organizados da sociedade que queiram se fazer representar, ouvindo, escutando. Então a Assembleia, antes de 88, era uma coisa,
E depois de 88 é outra coisa. Não é à toa que quando foi depois de 88 que nós falamos, vamos organizar o acervo, vamos disponibilizar as informações, isso fluiu. Antes não tinha acolhida, antes não era interessante, antes a Assembleia era meio monolítica, muito estanque, muito rígida, não é? Depois de 88, ela ganhou todo de uma nova dinâmica. A TV, um exemplo, o Instituto do Legislativo é outro exemplo. Vamos criar um fórum de debates dentro da Assembleia. O Instituto veio preencher essa lacuna. Na TV, a TV abriu um canal de comunicação direto com a sociedade. Então, toda essa modernização que esse novo prédio assistiu, que é uma Assembleia restrita, amarrada por um sistema autoritário, para uma Assembleia que vive a plena democracia, no gozo da sua, vai construindo essa democracia. E essa é um pouquinho da história do Palácio 9 de Julho, a Casa do Povo, que completa 53 anos. Em 2021, novas decisões e leis vão ser definidas aqui para beneficiar toda a população do estado de São Paulo. Até mais!